Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. Eu vou conversar com o deputado Dr. Jean Freire, do PT, vice-líder do Bloco Democracia e Luta. Bem-vindo ao Sem Protocolo, deputado. Prazer todo meu estar aqui nessa inovação, né, Sidney? Eu fico feliz aqui com a criação da comunicação da Assembleia Legislativa, criando esse quadro, que é uma maneira, o nome já diz tudo, sem protocolo, uma maneira da gente ter essa interlocução com o nosso povo que está lá na ponta. E as pessoas poderem ver um outro lado dos deputados, serem mais descontraídos, com menos, sem gravata e paletó, né? É isso, eu costumo dizer que todo final de semana eu vou para o interior, né? E eu costumo dialogar com as pessoas nas comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, nos distritos das cidades, lá na ponta mesmo, onde as coisas acontecem, onde o dia a dia das pessoas que importa mais. E ali eu ando descontraído, né? Uso a calça jeans, o tênis, camiseta, a sandália, né? Camiseta e tal. E eu falo para as pessoas que é essa energia de estar com eles toda semana que faz com que eu chego aqui e uso o paletó, a gravata, porque nós temos os ritos aqui, né? O senhor chegou aqui de paletó e gravata, eu te pedi para tirar, você até agradeceu, né? Porque nós temos os protocolos, daqui a pouco, por exemplo, para entrar no plenário, tem que estar com gravata, eterno, né? A gente entende isso. Para participar das comissões, né? Eu costumo dizer que não um peso do ponto de vista, assim, é da responsabilidade mesmo, que eu quero dizer, sabe? Estar nas bases, me dá energia para eu chegar aqui e usar o paletó e a gravata. Deputado, você é médico, né? E geralmente nas famílias as pessoas, até pelaquela questão do espelho, né? Esse espelho nos pais, no pai e na mãe, puxam a carreira deles. No seu caso, isso não aconteceu. O senhor é filho de produtores rurais, é isso? Isso, Sidney, eu sempre peço desculpas se por algum momento, isso como é sem protocolo mesmo, né? Eu me emocionar. Você estava falando aí dos meus pais e eu me emocionei. Eu sou o primeiro médico da família, né? Meu pai era um trabalhador rural, faleceu há 2 anos atrás, né, com 94 anos. Minha mãe é uma trabalhadora rural, servente escolar, que a gente chama com muito carinho, que era quem preparava a merenda, limpava a escola, né? E eu sou o primeiro médico da família, né, graças a um padre, a ex-deputada dessa casa, Maria José Rauaisen Freire, né, e uma família em Belo Horizonte, família Pompeu, que me ajudou muito, que custearam os meus estudos. Eu fui porteiro do Hospital de Itaubim, né? Mas cuidar das pessoas sempre foi um sacerdócio que eu queria seguir, né? Então, graças a eles que custearam meus estudos, eu fiz medicina e voltei para atuar no mesmo hospital. E de onde você tirou isso, de cuidar das pessoas? Olha, a medicina, eu me lembro que eu venho de uma família, como eu te disse, né, de trabalhadores rurais. Então, nós começamos muito cedo a ajudar os meus pais nas tarefas de casa, né? E eu tinha, e dentre tantas tarefas que eu fazia e vendia produtos na escola, chup-chup, quitandas na escola, engraxava sapato e tal. E eu tinha uma caixinha de primeiros socorros, que era interessante, que era ali que eu guardava o dinheirinho que eu ganhava, né? Aos 13 anos de idade, eu já na casa paroquial, no grupo de jovens, onde eu digo que eu fui politizado na igreja, eu fui convidado a fazer um curso de primeiros socorros e o padre me chamou para trabalhar no hospital, né, na portaria. Eu tinha 14, 15 anos de idade. Foi um padre que te chamou? Sim. Isso padre, lá em Itaubim? Lá em Itaubim. Um padre italiano, né, foi eles que construíram, com a ajuda da população, construíram o hospital da nossa cidade, Itaubim, onde eu cresci. Eu nasci em Pavão, mas cresci em Itaubim, fui para lá com 2, 3 meses de idade. E eu gostava de lidar, desde pequenininho eu gostava de lidar. Eu caía correndo, brincando de pique-esconde, caía, machucava, eu gostava de cuidar das feridas, sabe? E aí, na igreja, eu vendo sobre a história de São Lucas, né, que foi médico, que cuidava das pessoas, fiz teatro amador, vi a história de São Roque, que cuidava das pessoas. Então, o cuidar, não só a palavra, mas o sentimento de cuidar do outro sempre fez parte de mim. Quando fui trabalhar na portaria do hospital... Conta pra gente, como é que foi esse período? Pois ali, logo quando criou o hospital na nossa cidade, né, o Hospital Vale de Jequitinhonha, eu fui trabalhar na portaria, eu estudava de manhã, ia trabalhar à tarde na portaria e às vezes ficava até à noite. Comecei a trabalhar no setor de esterilização também. E ali eu comecei a receber as pessoas
né? É o primeiro contato das pessoas. Sim. Eu digo... E que é importante, né? Ali, as pessoas procuram hospitais normalmente no momento ali de vulnerabilidade, ou tá doente, ou vai visitar alguém doente. Esse primeiro contato ali com o porteiro pode mudar tudo ali no acolhimento, né? O tratamento das pessoas, o cuidado começa ali. Se você recebe o cidadão, a cidadã, com cara fechada, se você não dá um sorriso, nós temos sempre de ter a capacidade de nos colocarmos no lugar das pessoas, né? Então, se você recebe de maneira diferente, aquela pessoa vai ter um olhar diferente, vai já começar a ser cuidado. O remédio já começa na recepção, na portaria do hospital, né? Naquela época não tinha o SUS. Então, esse contato com o paciente, com o cuidado mesmo em mim, né? Meus pais, por exemplo, a gente adoecia, a gente tomava remédio que a gente chama remédio do mato, né? Hortelã, chás, tem uma casca que chama quina, né? Que tirava na roça, colocava na água para curtir. Então eu cresci tomando esse remédio. Era dor de cabeça, tomava hortelã, tomava quina, problema de estômago. Então, boldo, né? O terror de todo mundo. Boldo. Então tudo isso foi me colocando em contato. Uma medicina popular, né? Foi me colocando em contato com as pessoas e desenvolvendo em mim esse interesse de cuidar das pessoas, né? E aí, de porteiro, eu fui a atendente de enfermagem aos 16 anos de idade. Fui, na época, até recebi do Corém, na época, uma carta que eu sendo classificado como o único menor no estado de Minas Gerais a conseguir Corém naquele momento, né? Olha só. De Taubim eu fui para Teoflotone, atuei no Hospital Santa Rosália, fiz um curso lá de atendente de enfermagem, tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar nesse curso, né? Porque eu comecei a desenvolver também a profissão de atendente e recebi o Corém sem ter o curso, só na prática mesmo, né? E aí eu fiz o curso, comecei a atuar no Santa Rosália e depois voltei para o Hospital de Taubim e num dia fui surpreendido com esse padre que pediu para que eu passasse na casa paroquial, que queria conversar comigo. E ele falava: Jean, a gente gasta tanto recurso aqui, fazendo uma reforma aqui, uma reforma ali, e eu quero atuar na educação. E educação ninguém rouba de ninguém, né? Você tem vontade de fazer o quê? Eu falei: eu tenho vontade de ser médico. Aquelas perguntas que a gente fala para as crianças: quando crescer você quer ser o quê? Falei: meu sonho é ser médico. Pediu que eu escolhesse 2 pessoas para morar comigo, né, aqui em Belo Horizonte, para nós preparássemos para o vestibular. Então, aí eu vim fazer o 3º ano, fiz aqui no Colégio Palomar, e veio outras pessoas da cidade morar comigo, jovens, que também tivessem o intuito. Ele nos cobrava só o seguinte: volte de onde você veio. Naquela época, Maria José era deputada, era muito próxima e fazia trabalhos na nossa cidade. E eu procurei a Maria José e solicitei ela ajuda a esse projeto, né? Ela começou a ajudar, do salário dela, ela ajudava com esse projeto. E eu comecei a estudar também no 3º ano com um jovem, o Paulo Pompeu, que hoje é professor universitário em Lavras. E o Paulo passou no curso que ele queria, biologia. Eu fui fazer cursinho, a família dele passou a investir em mim todo o recurso que investia nele num mês, e Maria José passou a me ajudar também, né? Depois eu fiz cursinho, entrei na faculdade do Rio de Janeiro, aí a Maria José ajudava a pagar minha faculdade, o padre ajudava, a minha irmã e essa família aqui em Belo Horizonte, a quem eu devo muito. Eu chamo de meu segundo pai e mãe que eu tenho aqui, que é a dona Raquel e seu Antônio, pais do Paulo, que estudou comigo, né? Aí eu morei em São Paulo, morei aqui, me formei no Rio, fiz cirurgia geral e voltei para o Vale de Jequitinhonha para atuar no mesmo hospital. E como foi voltar como doutor? Olha, eu me lembro que eu... Sem protocolo, né? Eu me lembro que eu retornei no dia 1º de setembro de 2004, né? Era, por sinal, um momento de um processo eleitoral, né? E aí, quando eu voltei, atravessei a ponte da minha cidade, ouvindo aquela música Quando Entrar Setembro, de Beto Guedes. Quando atravessou a ponte, eu ouvindo essa música, né? E eu me lembro que minha mãe, ao me abraçar, me fez um pedido, me desculpa pela emoção, me fez um pedido, né? Falou: meu filho, você promete nunca mais sair? E eu prometi para ela, né? E depois saí para ser deputado, né? Para também cuidar das pessoas. E
foi muito interessante. Me lembro do meu primeiro paciente, me lembro do primeiro paciente que eu operei no Rio de Janeiro como residente, seu Sérgio Piemonte. Me lembro do paciente e as patologias que eles apresentavam. Atuei no PSF da cidade, né? E logo em 2004 eu me candidatei a vereador, né? Tive uma atuação no PSF como cirurgião no hospital e comecei a atuar nas cidades como vizinhas que a política ali. entrou? A política também entrou lá atrás, né? A política entrou... A consciência bem antes, A consciência bem antes, lá naquele momento da formação na igreja, né? Eu fazia teatro na igreja e a política ali começou... o padre nos ensinava o que era reforma agrária. Eu fui para o Colégio Tuca, para a PUC de São Paulo, no Teatro Tuca, com 15 anos, fazer um curso de Teologia da Libertação. Ali eu conheci Luiz Erundina, Dom Pedro Casaldálica, o Leonardo Boff, Frei Beto, tantos teólogos importantes que eu, na minha adolescência, o padre falava os nomes deles. Vim aqui, fiz curso, conheci o Durval Ângelo, no meu primeiro curso de Fé e Política aqui na Casa Canaã. Ele ainda muito jovem. Ex-deputado, né? Que hoje é presidente do Tribunal de Contas. Que hoje é presidente do Tribunal, deputado Durval Ângelo. Conheci ele ali naquele momento, me espelhei muito na luta dele também, na questão de direitos humanos. Sempre pessoas com um trabalho mais ali na ponta mesmo, pastoral, de ir ali nos mais necessitados. Nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação, movimento Fé e Política, esse padre nos catequizava. Mas aí, em 2004, eu sou candidato a vereador, fui vereador mais bem votado na história da minha cidade. Na primeira vez, na segunda vez, fui vereador 3 mandatos. E aí entrou efetivamente. Em 2010, fui candidato a deputado, muito influenciado também por um ex-deputado estadual dessa casa, Gilmar Machado, né? E tive a satisfação de ser eleito. Mas como vereador, eu resolvi também fazer com os outros o que Maria José, o que o Paulo e o padre fizeram na minha vida, né? Aí vem a Casa do Estudante. Aí vem a Casa do Estudante. E como é que foi esse trabalho? Você já sabe da história da casa, que legal. Aí eu resolvi, não que eu acho, Sidney, que o político tem que fazer isso. Eu deixo muito bem claro. Né? Eu acho que o político tem que receber o seu salário e atuar com o seu salário na sua família. Né? Eu, como vereador, né, eu médico, tinha essa condição de fazer isso. Eu resolvi pegar o salário de vereador e criar a Casa do Estudante. Né? Nós mantemos ela até hoje, ela funciona na cidade de Teoflotone, onde nós recebemos, começou com um projeto muito local, recebia jovens de Itaubim. Hoje, a casa funciona desde 2005. A casa hoje recebe estudantes de todo o Vale de Jequitinhonha e Mucuri que querem fazer faculdade. A gente dá uma moradia e eles, por compromisso de voltar para a cidade. Né? Criamos também cinema itinerante, biblioteca itinerante, e aí foi dando mais vontade. Eu vi que o legislativo era algo que me encantava, né? E chegamos aqui. Pois é, e por que teve essa vontade, esse chamado de vir para a Assembleia? É uma vontade de atender a mais municípios, né? Porque o senhor estava ali, vereador de Itaubim, e agora pode trabalhar por mais gente, mais municípios. Conta para a gente como é que foi essa vontade. Certa vez, umas professoras pegaram carona comigo, em 2010, eu já candidato a deputado, e uma professora, ouvindo e sabendo um pouco da minha história, me perguntou: doutor Jean, eu estava indo para Teoflotone, por que todo médico no interior quer ser político, quer se candidatar, ou a prefeito, ou a deputado, né? Aí outra professora que estava sentada ao meu lado virou e falou assim: eu vejo que o doutor Jean não é o médico que virou político, ele é o político que virou médico, né? Então, o chamado veio porque, assim como a medicina cuida, a política também cuida. Quando você luta pelo meio ambiente, quando você luta por uma escola, quando você luta contra a violência em relação às mulheres, quando você defende os quilombolas, quando você luta contra a homofobia, quando você faz leis nessa casa, ajuda a cuidar das pessoas. E a minha região era a única desse estado que não tinha um representante aqui, era o Vale do Jequitinhonha. Né, onde eu morava. E eu tive essa ousadia, saí com megafone, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas nas cidades, nos bairros, nas ruas. Minha campanha foi toda assim, né, com o microfone e o megafone na mão. E aí chegamos aqui, né, com a campanha mais barata do Brasil na época para quem chegou à Assembleia Legislativa. Né? Então, esse chamado foi muito uma região que não tinha essa representatividade e eu me senti nessa responsabilidade, sempre lembrando daquele padre que colocou isso na nossa cabeça. Deputado, e como hoje o senhor concilia a medicina
e o trabalho aqui no Legislativo, dá para conciliar ou a medicina está um pouco de lado? Graças a Deus eu sou um médico que trabalhei assim mais de 90% da minha vida de medicina na saúde pública, no SUS, com muito orgulho eu defendo o SUS. E aí, quando eu virei deputado, eu sempre pensei, você tem que fazer algo e fazer bem feito. Já pensou se eu estou aqui no plenário e alguém fala assim, doutor Jean, a cirurgia que o senhor fez complicou, estão precisando do senhor aqui. Ou eu estou lá operando um paciente, doutor Jean, só tem projeto de lei para ser votado aqui, seu projeto vai ser votado. Então eu procurei seguir e entendendo que as duas cuidam de gente, eu continuo cuidando de gente. Mas na pandemia, eu fui para dentro do CTI. Pandemia, o senhor entrou e precisou ser cuidado também, né? Eu precisei ser cuidado. Cuidou e foi cuidado. Cuidei, fui cuidado. Eu fui para dentro do CTI, minha família também foram contaminados. Então, eu vivi, às vezes, 7 dias e noites dentro do CTI. Né? Às vezes a gente participava e não tinha jeito, era porque não tinha ali no momento, às vezes faltava. Eu, pela minha idade no momento, e sendo cirurgião, eu tinha a idade que poderia entrar para fazer uma traqueostomia no paciente. Então, aí dentro do CTI, no hospital, às vezes eu era chamado também para socorrer outras situações. E aí voltou um pouco esse voltar um pouco na medicina. Então, hoje eu desenvolvo a medicina pouco, às vezes mutirão de saúde numa cidade, a maioria das vezes de maneira voluntária, né? Sempre nos mutirões de maneira voluntária. Mas aí no hospital, sempre eles passam, quando eu estou lá na região, principalmente no hospital de Itaubim, né? Eles me pedem para eu ficar sobre aviso na cirurgia. Né? Então, quando eu estou fazendo agendas próximas a Itaubim, que esteja com um tempo viável de chegar até o hospital, hoje eu fico sobre aviso na cirurgia, na obstetrícia, né? E é algo também que me resgata, né? Que a gente cuida e dá para fazer uma comparação, sabe? Assim, a medicina, eu que sou cristão, sempre coloco, você precisa de Deus, de uma equipe, do que você aprendeu e das suas mãos. Na política, você precisa de muito mais que isso. Você precisa de Deus, de uma equipe que trabalha, assessoria, de todos vocês aqui na casa, que fazem um trabalho maravilhoso. Mas você precisa também dos secretários de Estado, dos ministros, de presidente, de governador, do povo, de prefeitos, de vereadores, de lideranças. Então, assim, muitas vezes, na medicina, a gente encontra algo que está na nossa mão para resolver, ou boa parte na nossa mão. Na política nem sempre é assim. Deputado, e continuando a falar de medicina, e falando também do governo do estado que o senhor acabou de citar, estão prometidos aí alguns hospitais regionais, um em Teófilo Otoni, ali na região do senhor, no Mucuri também, mas o modelo de administração preferido pelo governo do estado é das organizações sociais, né, as OS. Como é que o senhor vê esse modelo? Olha, eu vejo isso com muita preocupação. Muita preocupação. E é algo que desde criança também eu me pergunto. Né? Eu me perguntava em tudo. Eu falo, mas se o Estado é tão importante, e muitas vezes sem compreender muito essa noção de Estado, né? Mas eu perguntava, se o Estado é tão importante e tem uma função importante na nossa vida, e eu sou daqueles que pensam que o Estado tem que estar mais presente cada vez mais na vida das pessoas, que a gente não tem que ser o Estado mínimo, por que o Estado delega isso a outro? Por que isso com o Estado não dá certo? Eles colocam sempre isso, mas não dá certo. E porque em outros, na mão de outros fazendo aquilo pode dar certo. Eu digo que pode dar ou não certo na mão do Estado ou de outras organizações. Mas é um modelo já testado em muitos lugares, inclusive no Rio de Janeiro, que prova que não deu certo. Fruto até de muitas corrupções, né? de início de muitas corrupções. Então, por que colocar isso sem tentar algo primeiro em Minas Gerais, sabe? Então, acho que poderia chamar o governo federal, por exemplo, para uma parceria. Você falou e você citou Teófilo Otoni. Nós temos universidade federal em Teófilo Otoni, por exemplo. Mas por que não, por exemplo, o governo federal, a própria universidade, pode fazer a gestão desse hospital? Né? Criando a Assembleia pode ajudar de alguma forma? Um hospital universitário. Olha, a Assembleia pode ajudar e muito, porque a Assembleia de Minas Gerais, ela tem sido muito inovadora, sabe? E aí sobre a presidência do nosso querido amigo Tadeu, a Assembleia, o presidente tem levado até Brasília, juntamente conosco, toda a casa, propostas muito importantes. Foi assim, por exemplo, com o Propag. Né? Então, acho que a Assembleia pode sim
a Assembleia pode levar essa proposta, como tantas outras. Nós temos hoje 9 escolas técnicas prontas para funcionar, principalmente no norte, Jequitinhonha e norte de Minas Gerais, e me parece que tem uma no noroeste. O prédio todo pronto, que o governo federal fez, entregou ao governo do estado e está lá fechado há anos, né? Que também a Assembleia pode ajudar e pode ser ali um modelo, o Instituto Federal tem interesse de pegar. E aí eu acho que o governo tinha que chamar o governo federal, né, ao invés de ficar atacando, porque hoje eu vi que em 30 dias foram 60 ataques, né, ao governo federal pelo governador Zema. Né? Então, em vez de ficar atacando, poderia chamar a propor e pegar prédios. Você citou do hospital, mas nós temos muitos prédios ou inacabados ou prontos para funcionar, então aí sem um destino. Deputado, o senhor citou o PROPAG, né, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados com a União, que teve um protagonismo da Assembleia, o deputado Tadeu Leite, nosso presidente, junto com o então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, senador aqui de Minas, e é um assunto que deve dominar aqui o segundo semestre na Assembleia, né? Como foi ao longo do ano. A Assembleia já aprovou a adesão, a autorização para o governo do Estado aderir ao PROPAG e, em recentes declarações, parece que o governador se convenceu que é o melhor modelo realmente. Mas alguns pontos ainda faltam ser discutidos, principalmente a questão da consulta popular para federalização ou privatização de algumas estatais. Como que está isso? Eu vejo, quando você fala que o governador Zema parece estar convencido, eu não quero arriscar que esteja, sabe? Que esteja realmente? Que esteja realmente, porque assim ele vai e volta. Alguém que está precisando negociar com o governo federal, né? Passa o seu tempo mais fazendo ataques. Né? Hoje mesmo tinha na Comissão de Constituição e Justiça um projeto para nós aprovarmos, ao qual eu pedi vista, que fala sobre o governador querendo tomar empréstimo do Banco Europeu e ataca o governo federal, mas para tomar esse empréstimo precisa da anuência do governo federal. Né? Então, eu vejo com preocupação o governo, graças a uma provocação minha na Comissão de Constituição e Justiça, foi que o governo mandou para essa casa uma lista de imóveis, né, que ele pretende entregar, que eu acho que até ele tem dúvida. Tem imóveis ali que o governo nem sabe se existe, não existe, se foi vendido já ou não foi vendido. Então, eu vejo com preocupação se ele está mesmo adepto, se quer mesmo, porque depende dos dois governos e dessa casa. Mas o governo podia chamar o governo federal, que tem demonstrado todo o interesse, um governo que deve, a dívida cresceu muito mais no governo dele. E nós estamos aí, o Bloco Democracia e Luta, para defender as empresas, defender os servidores e colocarmos à disposição do governo de Estado para fazer essa interlocução com o governo federal. Ô, deputado, você é um dos coordenadores de uma frente parlamentar aqui pela infância e juventude, né? E a gente precisa falar da defesa desses direitos. Agora tem sido muito falado essa questão das novas tecnologias. Você considera que a legislação pode avançar nesse sentido? Para proteger essas crianças em relação a essas tecnologias, às redes sociais, às telas? Eu acredito que pode e deve, é algo urgente, né? Eu, como um dos coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, sou autor, e depois 2 outros projetos da lei da Ana Paula foram anexados ao meu, sou autor, por exemplo, do projeto de lei criando a política da primeira infância, que Minas é o único que não tem. Tem um decreto, um decreto baseado, inclusive, no meu projeto de lei. Né? E que a gente já dialogou muitas vezes, depende do governo também para que esse projeto ande aqui. Eu acho fundamental, né, defender nossas crianças, que essas políticas avancem de verdade, e foi preciso alguém vir, né, que foi aí o influenciador Felca, que vim demonstrar algo que muitos falam assim, já acontecia, todos nós sabíamos disso, né, mas foi preciso alguém vir, alguém que tem esse conhecimento dessa máquina, dessa tecnologia, que é alguém que tem um contato com a juventude, que é alguém que aí com um influenciador famoso, né, para que isso tomasse essa proporção. E que fosse votada uma lei no Congresso, que, por sinal, alguns deputados de direita votaram contra. Por quê, deputado? Parece que é uma coisa tão óbvia. Por que até esse assunto gera discussão ideológica, religiosa, partidária? Uma coisa que
aparentemente, para nós aqui que somos leigos, é óbvio que deveria ter sido feita. Às vezes assusta a gente, realmente. Quando você fala assim, eu também me pergunto, né? Por que algo tão óbvio? Né? Como a gente vê, né? Essa semana passada agora, um grupo de jovens, por exemplo, só me permita citar alguns outros exemplos, que é algo que a gente fala assim, mas por que isso? Por que as pessoas se incomodam com a felicidade do outro? Por que as pessoas se incomodam, em vez de se incomodar com o problema real e ajudar a solucionar? Essa semana, por exemplo, alguém poderia perguntar por que um grupo de jovens lá na cidade de Teoflotone jogou uma bomba em uma parada LGBT? Por que isso, né? Por que há poucos dias atrás um empresário que ali dizia em inglês esposo, família em inglês e patriota, tudo em inglês, né? É tão patriota que escreveu tudo em inglês, né? Por que ele tirou a vida de um gari? Alguém pergunta por quê, né? E alguém pensa assim, aí quando mostra que as redes sociais estão invadindo os lares, estão chegando de qualquer jeito nos lares, e alguém que se diz defensor de família, peraí, não vamos defender nossas crianças que estão ali, que é função da família também mas é função do poder público. O poder público não pode se acovardar. E aí eles vêm com a situação que como se fosse regularizar tudo. Até se colocou à disposição, não, vamos tratar só desse assunto aqui, depois a gente trata dos outros. E mesmo os outros assuntos, né? As redes, elas não podem chegar no nosso país, não pagarem nada e achar que podem entrar e tratar desse jeito, né? Aqui tem leis, né? E aqui os poderes são independentes, né? E creio que na maioria dos países também, né? Então é um absurdo e realmente a gente se pergunta o porquê não, né? Mas assim, voltando à questão da frente, eu creio que nós temos muito o que fazer ainda pelas nossas crianças e adolescentes. E eu também que vivo numa região que comecei ainda a trabalhar criança, que sei o que isso me custou na vida, que teve, e a gente tem que saber separar, sabe, assim, a cabeça daquele momento com a cabeça do momento dos nossos pais. Eu venho de uma região que eu vi muitas matérias de crianças trabalhando em carvoarias, né? E aí a gente sente essa necessidade de lutar por essas crianças, porque se você faz leis agora no momento, se você aplica investimentos na educação, na saúde, você vai ter depois, aí sim depois nós podemos falar que vai ter diminuição de gastos. Lá na frente nós podemos chamar gastos, né? Porque você não vai precisar gastar, porque aí é um gasto desnecessário na saúde, gastar na educação, né? Para resolver um problema que poderia ser resolvido na primeira infância. Uma criança bem tratada nos seus primeiros anos de vida, ela vai entrar mais fácil na universidade, ela vai ter menos patologias lá na frente. E aí a gente pergunta o porquê. A mesma pergunta eu falo, por que não isso? Eu acho que a gente tem que aprender que tem políticas que, independente, não se trata de esquerda ou direita, se trata de vida. Como é a questão da vacina. A vacina não é uma questão de esquerda ou direita, a vacina salva vidas. É a ciência mostrando isso. Então, por que alguém fala contra a vacina? Sabe? E aí sempre vai para essa questão de polarizar, de levar para o extremismo, né? A direita faz isso tentando colocar a população contra leis que favorecem a própria população. Então, deputado, como disse o Beto Guedes na música que o senhor próprio citou, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, não é? Isso aí. Deputado, muito obrigado pela presença. Aprender e cumprir, né? Tá certo. Obrigadão, viu, deputado? Obrigado a você. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado a você. Um grande abraço a todos. Parabéns à Assembleia por esse quadro, né? Aqui nós temos até uma canequinha Tem aqui, caneca. Sem protocolo. Parabéns por esse quadro. Acho interessante quebrar isso. Fica aqui o convite também, né, para a gente também, sem protocolo, eu lhe entrevistar lá no meu gabinete. Tá, claro. Joia? Eu, no meu gabinete, já foram alguns lá no meu gabinete, também para quebrar esse gelo, quebrar essa situação que muitas vezes nós vivemos as questões de regimento de tudo aqui, que é necessário, né? Mas no meu gabinete, né, eu fiz um fogão a lenha. Olha, né? só. Nós temos uma sala com fogão a lenha, com cristaleira, com oratório, com fotos do nosso vale. Direto do vale? Tudo, até as quitandas vêm do vale. Então fica aqui o convite também para você comparecer lá. Irei, tá bom? quando quiser.
Tá bom, um abraço, abraço. deputado. Tchau, tchau. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.